Sim, tá tudo certinho, tudo pronto. Mais uma história espetacular aqui do canal do Paulinho Boa Pessoa. E você não vai perder por nada, porque é uma daquelas histórias lindas de amor. Prepare aí o seu coração para as coisas que eu vou contar. Olha, uma coisa que eu queria agradecer é o Evandro Antônio Souza. Muito obrigado, Evandro Antônio Souza. Dê um abraço na sua esposa Elizabeth, tá? Esse casal não perde as histórias que nós contamos aqui. E o Evandro, com a esposa dele, Dona Elizabeth, fizeram carinho e me mandaram um valeu demais. Valeu. É uma coisa muito legal que o YouTube tem. Tem gente que fala assim, Paulinho, eu queria mandar um valeu para você também. Eu gosto do teu canal, queria apoiar, como fez o Evandro e a senhora Elizabeth, a esposa dele. Mas como faço para mandar um valeu? Abaixo do vídeo, você vai ter essa opção. Está escrito abaixo do vídeo, você vai correr assim, parece uma linha do tempo, né? Com várias opções. E dentre essas opções está escrito valeu. Aí você clica ali no valeu e vem as opções de valor. E você compra um valeu e manda pro Paulinho Boa Pessoa, tá certo? Abaixo aqui do vídeo, correto? Evandro, muito obrigado, um abraço para você, um beijo para tua esposa Elizabeth, obrigado a vocês todos. Tudo prontinho, gente. Mais uma história linda vai entrar no ar. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história de hoje já está no ar. A verdade de cada um. Samara é o meu nome. Ô Paulinho, quero contar minha história hoje. Moro numa cidade pequena, que vida pacata, assim, sossegada, ruas estreitas. Quando dá mais ou menos 2 horas da tarde, tá um silêncio. Você sabe que o povo do interior, de cidade pequena, inventou essa coisa da dormidinha depois do almoço, porque, olha, é um horário gostoso para dormir no interior depois do almoço. Quando dá 2 da tarde, fica tudo quietinho. Eu me lembro, diz a Samara, eu me lembro que minha mãe e meu pai, quando nós éramos crianças, eles colocavam a gente para dormir. Criança tinha que dormir depois do almoço. Era uma obrigação que havia também no interior. A Madonna da tarde. Era uma coisa bem caipira. Mas você sabe que tem a ver com o interior, né? 2 da tarde, aquele sossego, você só escuta o canto do fogo. Pagou! Fogo pagou! É aquela pombinha da tarde. Você só escuta aquilo. Pois é. Aqui a cidade é pequena, mas nada passa despercebido. O silêncio da noite também às vezes é interrompido por vozes que murmuram sobre a vida alheia. Eu cresci assim, aprendendo a viver sob o peso dos olhares e dos julgamentos. E talvez seja por isso que tudo que eu vivi se tornou ainda mais cruel. Pois é, eu sou filha única do seu Antônio Duarte, um homem duro. Meu pai é um homem duro, respeitado, mas temido. Meu pai é dono de terras e de um comércio que sustenta boa parte da cidade. Ele sempre acreditou que o dinheiro lhe dava o direito de controlar não apenas negócios, mas também a vida das pessoas. Meu pai sempre acreditou na força do dinheiro. Com seu jeito caipira de falar, ele tinha um discurso pronto. A gente, para ser respeitado, tem que ter dinheiro. O pessoal fala mal de quem é rico, mas pobre ninguém respeita. Só quando se tem grana, dinheiro no banco, é que as pessoas passam a te respeitar. Palavra
discurso pronto do meu pai com seu jeito caipira de ser. Também a minha mãe, Dona Lourdes, essa já era o oposto do papai. Submissa, silenciosa, uma sombra que preferia calar do que enfrentar o papai. Sempre respeitando meu pai. E eu era apenas a filha que cresceu entre livros, sonhos e aquela ordem expressa: tem que dormir um pouco depois do almoço, Samara. Tem que dormir um pouco depois do almoço. E eu me lembro perfeitamente do momento em que eu me deitava, e o que me embalava no sono era justamente o canto do fogo apagou. O fogo pagou, como a gente fala no interior. A pombinha da tarde. Pombinha. Cantava lá fora e a gente dormia. Descansava. Esse é o canto. Me embalava no sono. Esse canto até hoje, ele tem alguma coisa a ver com o meu sono ou com a preguiça. Muito bem, a vida foi assim e eu era aquela filha que foi crescendo, esperançosa, secreta, de que um dia, quem sabe, alguém fosse surgir para mudar um pouco aquela rotina de estudar, de ler, de deitar depois do almoço, de ouvir o fogo pagou. Quem sabe fosse pintar alguém. E esse alguém apareceu quando eu menos esperava. O nome dele, Arthur. E eu me lembro até hoje do dia que o vi pela primeira vez. Era uma tarde quente de um domingo e a Praça Central estava cheia de gente como sempre. Era dia de feira. A feira era na praça do centro da cidade. Essa feira começava cedinho. Quando eu digo cedinho, é cedinho mesmo. Umas 4:30 da manhã e se arrastava pelo domingo afora. Até meio-dia se vendia frutas, as verduras que o pessoal trazia da roça, galinha, pato, ovos, aquela coisa de feira. Mas a partir do meio-dia era a produção manual, era o artesanato das mulheres. Então era feira ali o dia inteiro. E a praça estava bem movimentada. Eu caminhava com a minha mãe, rumo igreja, quando eu vi aquele rapaz sentado no banco em frente à fonte. Nós temos também uma fonte nessa praça. Porque você sabe quando o vento pega assim nos cabelos, né? Dá aquela bagunçada no cabelo. Eu não sei se foi o vento bagunçando o cabelo dele ou a maneira como ele parecia perdido em seus próprios pensamentos. Mas o meu coração disparou quando eu o vi. Era a primeira vez que eu o via. Ele tinha um olhar intenso, como quem carregava segredos demais por um rosto tão jovem. Arthur, filho de seu Agenor, um homem que havia perdido tudo depois de apostar em negócios arriscados. A família dele, antes respeitada, caiu em desgraça. Sem contar que o seu Agenor não fez só aposta em negócios errados. Ele gostava de jogar baralho, cartas. E não era a brinca, era a vera. Quando a gente fala jogo à vera, é valendo dinheiro. E tem um tal de jogo chamado cacheta, que era muito comum. É um estilo de jogo de carta. E ele perdeu muito nessa tal de cacheta. A família dele, antes respeitada, caiu em desgraça, conforme eu falava. Falava-se que Arthur carregava o peso das dívidas e das humilhações do próprio pai. Por isso, muitos olhavam para ele com desprezo. Mas eu não. Eu vi nele algo diferente. Eu vi no Arthur dor, força e uma solidão que parecia conversar com a minha. Nossos olhares se cruzaram naquele dia. Ele não sorriu. Apenas me encarou como se tivesse me reconhecido sem nunca ter me visto antes.
E eu, sem coragem de sustentar aquele olhar, desviei os olhos e segui em frente. Mas dentro de mim, algo havia mudado. Os dias passaram e, como em cidade pequena tudo se repete, voltei a encontrá-lo na mesma praça, no mercado, nas ruas estreitas, sempre à distância e sempre sem palavras. Até que uma noite, quando eu voltava da casa de uma amiga, o destino resolveu nos aproximar. Boa noite, Samara. A voz dele surgiu de repente e eu quase deixei o coração cair no chão. Virei devagar, surpresa por ele saber o meu nome. Oi, boa noite, respondi tímida. Eu não sabia que ele me conhecia. Então eu acabei falando isso. Você me conhece? Ele deu um meio sorriso, aquele tipo de sorriso que nasce mais nos olhos do que nos lábios. Numa cidade como a nossa, é impossível não conhecer. Conversamos pouco naquela noite, mas o bastante para eu entender que eu estava diante de algo que mudaria minha vida. A forma como ele falava, firme e doce ao mesmo tempo, me fazia esquecer regras do papai, as cobranças da cidade e até mesmo o medo do amanhã. E foi assim que começou. Primeiro, encontros rápidos, palavras trocadas no meio da rua, olhares roubados na missa de domingo e depois cartas escondidas, sussurros à noite na janela do meu quarto. Ele vinha... Porque casa do interior, deixa eu descrever aqui. A divisa da casa é a calçada. Você já viu casa assim? Já a casa não tem recuo. As construções antigas, a casa era boa, mas a nossa casa era assim, sabe? Não tinha recuo. A janela do meu quarto, por exemplo, dava na calçada. E era uma janela um pouquinho mais alta, mas ele vinha até ali. E ali nós conversávamos. E finalmente os encontros secretos no pomar atrás da velha escola abandonada. Ali, entre aquelas árvores esquecidas, vivemos os nossos primeiros beijos, nossas primeiras juras de amor. Samara. Ele dizia isso segurando as minhas mãos. Eu não tenho nada assim para oferecer, mas eu juro que eu vou lutar para te dar um futuro. Juro. Eu não quero nada além de você, Arthur. Eu respondia com a certeza que só os jovens têm. Se ao menos eu soubesse o preço que pagaríamos por desafiar as regras do meu pai e os olhos da cidade inteira. Talvez eu tivesse interrompido naquele instante. Talvez eu tivesse fugido. Tem gente que fala assim: não me arrependo de nada que eu faço. É comum a gente ouvir, não é? Se eu pudesse eu repetiria tudo outra vez. Pois eu não. Eu não repetiria. Vocês vão entender o porquê. Naquela época, acreditar no amor era mais fácil do que imaginar a dor. O amor entre mim e o Arthur cresceu como fogo em capim seco, rápido, intenso, incontrolável. Quanto mais tentávamos manter em segredo, mais parecia que tudo ao nosso redor conspirava para nos expor. Nossos encontros no pomar velho, atrás da escola velha, se tornaram rotina. Cada beijo roubado, cada palavra dita era um pedaço de eternidade que guardávamos só para nós. Eu vivia para aqueles momentos. Mas em cidade pequena o silêncio nunca dura. Bastou uma vizinha fofoqueira nos ver caminhando juntos numa estradinha de terra para que poucas horas toda a cidade já estivesse comentando. Você viu? Comentaram lá no mercado.
A filha do Antônio Duarte. A Samara metida com aquele... O filho do Agenor. O que foi a falência. É assim, sabe? As pessoas, elas são maldosas, assim. Não havia tal da rede social, não, mas tinha maldade já, viu? Ela tá metida com aquele filho do Agenor. O que foi a falência? Não precisava do que foi a falência, mas era fundamental para a maldade ser completa, completar com isso. O que foi a falência? Uma vergonha, respondiam. Ela merece coisa melhor, porque, ó, tal pai, tal filho. Você sabe como é que é essa regra, né? Isso não muda. Tal pai, tal filho. As palavras corriam mais rápido que o vento. E, lógico, chegaram aos ouvidos de meu pai. Naquela noite, enquanto jantávamos, ele pousou os talheres com força sobre a mesa. Samara, a voz dele era assim. É verdade que eu estou escutando por aí? Meu coração disparou. Minha mãe baixou os olhos como se já soubesse o que estava por vir. Eu tentei respirar fundo. Eu gosto do... Eu gosto do Arthur, pai. O silêncio que se seguiu parecia sufocar. Então ele explodiu. Você enlouqueceu, menino? Você endoidou? Gostar de um inútil? Filho de um homem que se afundou em dívida e vergonha? O homem é processado pela cidade inteira. O juiz já está enjoado de ver a cara dele no fórum. O cartório, quando ele chega, só se escuta o burburinho das pessoas comentando e falando mal. O cara é uma vergonha para nós. Tentou outro dia uma audiência com o prefeito não quis receber, nem vereadorzinho quis receber. Você endoideceu? Pois eu não... Samara, escuta aqui. Eu não quero ser metido com esse inútil, não. Porque tal pai, tal filho. As lágrimas ardiam nos meus olhos, mas eu não podia recuar. Pai, não tem nada a ver com o que o pai dele fez. Ele é bom, pai. Ele é trabalhador, ele é honesto. E é respeitador. E outra coisa, ele vai ter um ótimo futuro. E ele me faz feliz. Foi nessa hora que meu pai levantou a mão e bateu na mesa. Bateu a mão na mesa. Escuta aqui, ô Samar. Você é muito novinha aí pra entender a vida, mas felicidade não enche barriga de ninguém, não. Você é minha filha e não vai manchar o nome da nossa família se envolvendo com um fracassado. Minha mãe tentou intervir, mas a voz dela fraca, trêmula. Antônio, talvez devêssemos deixar ela... Cala a boca, Lourdes! Cala a boca, Lourdes! Enquanto eu viver, Samara, você não vai se aproximar desse rapaz, não. Enquanto eu for vivo, não. Aquela noite cruel, eu chorei até adormecer. Mas você sabe como é que é uma moça quando se apaixona? Essa contrariedade parece que estimula ainda mais os nossos sentimentos. Ao invés de eu desistir, meu coração se fortaleceu. Quanto mais o meu pai me proibia, mais eu desejava o Arthur. Era como se amar fosse um pecado, mas um pecado irresistível. E ele também sofria. Samara disse uma vez no pomar:
Samara, eu te amo, mas eu não quero te trazer problema. Seu pai é um cara poderoso. Ele pode destruir a minha vida ainda mais. Eu vou fazer de tudo para que isso não ocorra. Você pode ter certeza, Arthur. Eu respondi segurando o rosto dele entre as minhas mãos. Eu não vou te abandonar, Arthur. Nem que o mundo inteiro me vire as costas e seja contra. Aliás, eu vou falar para você com toda a verdade. Quanto mais as pessoas são contrárias, mais eu me apego, mais eu gosto de você. Ele me beijou com desespero, como se já soubesse que a nossa luta seria maior do que podíamos suportar. Mas o mundo já começava a se armar contra nós. As palavras se fechavam quando o Arthur passava. A cidade olhava para ele com desprezo. Portas e portas se fechavam no caminhar dele. E eu, filha do homem mais temido da cidade, me tornava alvo de comentários cruéis. Essa menina não tem juízo, né? A filha do seu Antônio? Andando com esse filho da Agenor. Era o filho do Agenor. O pessoal não estava preocupado que ele fosse o Arthur. O Arthur havia perdido a identidade. Filho da Agenor. O cara acabou com a vida dele, da família dele. Não sai do cartório de tanto processo a responder. O juiz, sim. O juiz já conhece ele de cor e salteado. Eu não sei ainda como é que ele não foi preso. Essa moça está jogando o futuro dela por causa de um amor cego. Oh, Deus! Faça essa moça enxergar. E como se não bastasse, meu pai não tardou a agir. Um dia, Arthur me esperava na saída da igreja e antes que eu pudesse chegar até ele, eu vi meu pai atravessar a praça como uma tempestade, como um raio. Meu pai era um homem alto, forte. Segurou o Arthur pelo colarinho da camisa. O Arthur era mirrado, magro. Ele segurou o Arthur pelo colarinho da camisa, o encarou diante de todos. Escuta aqui, ô seu moleque. A voz do meu pai ecoou feito um trovão. Se você chegar perto da minha filha mais uma vez, olha, tem testemunha aqui. Eu juro que você vai se arrepender, seu moleque. Mas você vai se arrepender do dia que você nasceu. Todos assistiram em silêncio e olhos arregalados. E teve gente assentindo com a cabeça, tipo assim: o senhor tá certo, seu Antônio. Eu tentei intervir, gritei, chorei. Mas eu fui puxada pela mão firme da minha mãe. Arthur ficou parado, rosto vermelho, envergonhado, humilhado, né? Humilhado. Ele era magro, ele era mirrado, mas um homem ser sacudido na frente de outros pelo colarinho, ficou humilhado. Naquela noite eu recebi uma carta dele. Foi entregue às escondidas por um amigo. Samara, eu não quero que você sofra por minha causa. Talvez seja melhor nos afastarmos antes que seu pai faça coisa pior. Mas saiba que, mesmo longe, meu coração será sempre seu. Chorei sobre aquele papel até que as palavras se borrassem. E decidi, não me importava o quanto meu pai gritasse, não me importava quanto todos apostassem contra o nosso amor, eu não deixaria que arrancassem de mim o único amor verdadeiro que eu tive na minha vida. O que eu não sabia era que a escolha seria o início da nossa ruína. Depois da carta de despedida, eu pensei que Arthur fosse desistir. Mas não. Ele voltou como antes. Depois da missa, na praça, olhares roubados. Mas ele estava lá.
coragem de quem sabe que está arriscando tudo. Mas ele não saiu do caminho por onde eu passaria. Então, ele deu uma piscada para mim que só eu entendi. E como a minha janela dava para a rua, na divisa da rua, eu quantas vezes abria a janela, aproveitando o sono pesado do meu pai. Meu pai roncava alto. E eu aproveitei esse ronco. E eu saía pela janela. E ele me segurava. E nós corrimos até o pomar. E cada abraço era um protesto contra as correntes invisíveis que meu pai tentava nos impor. Eu não vou te deixar, Samara. Arthur murmurava, nem que eu tenha que enfrentar o inferno. O problema é que meu pai era o inferno. O próprio capeta. É duro falar assim, mas eu sei o que eu estou falando. E não demorou a perceber que... Eu digo meu pai, o capeta. Não demorou muito a perceber que eu continuava vendo o Arthur. Espiões não faltavam, nem de noite, nem de madrugada. A cidade é pequena, sei lá quem viu. Havia um tal de guarda noturno, só pode ter sido ele. Guarda noturno? Será que ele contou? Vizinho, sei lá quem, algum conhecido, até parente. Quer dizer, a gente desconfiava de todo mundo. E aí meu pai começou a agir, mas pelas sombras. Primeiro, mandou fechar as portas do emprego para o Arthur. Todos os comerciantes da cidade deviam favor por meu pai. Todo mundo. Meu pai também emprestava dinheiro a juro. Naquele tempo não se falava em agiota. Emprestava a juro. Os empregos foram cortados. Depois começou a circular boato, e esses boatos eram muito cruéis. Que o Arthur roubava, que andava com más companhias, que se afundava também na tal da cacheta. Começou a jogar, nem baralho ele jogava. Joga cacheta igual o pai, aposta igual o pai, não tem juízo igual o pai. Mentira. Nenhuma palavra era verdade. Mas a cidade pequena, a mentira nossa, quando ela se... Ô Paulinho, aqui um parênteses. As pessoas dizem assim, hoje com a rede social, tudo bem. Ficou mais fácil de propagar a mentira, lógico. E ela se espalha pelo mundo afora. Mas basta uma mentira se espalhar na sua cidade para que você seja prejudicado. E aí você não precisava de rede social, não. Quando a mentira se espalha na tua cidade, na tua comunidade, já é o bastante para atrapalhar a tua vida. Porque é ali que você vive. Se alguém no Japão ficar sabendo, não interessa. Mas se alguém ficar sabendo, alguém que mora a 100 metros da tua casa, isso tem um peso. Não havia rede social, mas havia rede da mentira, da falsidade, da maldade. Eles querem me destruir, Samara. Querem me ver rastejando. Ele disse com os punhos cerrados. Mas eu não vou ceder, Samara. Nem que eu tenha que deixar essa cidade para ficar com você. Meu coração gelou. Deixar essa cidade significa me deixar? É isso, Arthur? Você vai me deixar? Ele segurou meu rosto com ternura. Isso nunca! Isso nunca! Mas se eu for, você vem comigo. Eu vou te levar comigo. Foi a primeira vez que eu imaginei fugir da minha casa, da minha família, deixar tudo para trás. Mas a ideia me apavorava e ao mesmo tempo me libertava. Sabe, eu sentia as duas coisas ao mesmo tempo. Mas o destino se adiantou. Certa tarde, quando eu voltava da escola, eu fazia o normal. Sim,
Minha Linda Normalista era uma música que também me emocionava. Eu encontrei minha mãe chorando no quintal. Que foi, mãe? Ela hesitou, mas acabou confessando. Tô preocupada, filha. Com o quê, mãe? Seu pai. O que tem ele? Seu pai mandou. O pai mandou o quê, mãe? Seu pai mandou 2 homens atrás do Arthur. Para dar um aviso para ele nunca mais aparecer por aqui. Diz que é um aviso. Aviso? Senti minhas pernas falharem. Eu sabia o tipo de aviso que meu pai mandava. Apesar de muito novinha, eu sabia o tipo de aviso que ele mandava. O medo tomou conta do meu corpo como veneno. Corri até o pomar desesperada, mas já era tarde. Arthur não estava mais lá. Passei horas procurando por ele, até que um vizinho cochichou. Ô Samar, você, pelo amor de Deus, você não fala que fui eu que contei, não. Mas eu vi 2 sujeitos batendo nele, viu? Atrás do galpão da estação. Diz que é a ordem do seu pai. Deram uma surra nele, bateram, mas bateram meu. Olha, pelo amor de Deus, tô contando isso pra você, mas se você me falar, o próximo vai ser eu. Eu corri até lá, atrás da estação. E o que eu encontrei por lá me despedaçou. Arthur estava caído no chão de terra, o rosto ensanguentado, tentando se levantar. Meu Deus, Arthur, o que fizeram com você? Eu gritei, me ajoelhando ao lado dele. Ele tentou sorrir, mas o sangue nos lábios não deixava. Eu falei que eu enfrentaria o inferno, Samar. E eu acho que o inferno começou hoje para mim. Chorei, implorei, quis levá-lo pro pequeno hospital que havia, mas ele recusou. Se souber que você me ajudou, aí vai ser pior para mim. Eu não me importo, Arthur, eu não me importo. Eu te amo e não vou deixar você morrer nas mãos do meu pai, não. Eu não posso me acovardar. Naquela noite eu escondi o Arthur no celeiro da fazenda de uma tia distante. A única que tinha coragem de me apoiar. Essa minha tia era viúva. Sofreu muito na mão do marido. E ela sabia o que era casar com um homem apenas por imposição. A tia Geralda, ela tinha sangue nos olhos. Me apoiava. Deixa o moço escondido aí, Samar. Aqui ninguém vai saber que ele está aqui. Passei os dias cuidando dele, limpando os ferimentos, chorando baixinho para que ninguém escutasse. Mas meu pai não desistia. A única saída seria mesmo fugirmos. E no fundo, eu já sabia que a fuga seria o início do nosso fim. Mas meu pai me vigiava como se eu fosse um carcereiro. Como se ele fosse um carcereiro. E a cidade inteira parecia cúmplice do meu cativeiro. Só essa minha tia mesmo para me apoiar. Tanto que ela dirigia uma caminhonete. Ela tinha uma C10. E ela me levava deitada na caminhonete para que ninguém me visse. Ou então me cobria com encerado na carroceria para que ninguém me visse. Ela era minha cúmplice. Só havia um lugar onde eu podia respirar. O celeiro da fazenda da minha tia Geralda. Todas as tardes eu inventava uma desculpa para sair. Mentiras que poderiam desmoronar a qualquer instante. E a minha tia me ajudava. Certa noite, eu fiquei um pouco mais na fazenda, lá da tia Geralda, enquanto eu limpava mais um corte no rosto, porque ele ficou bem machucado, tá? Mais um corte no rosto do Arthur. Ele falou:
Samara, a gente não pode mais viver assim. O seu pai, ele não vai parar, nunca. Se ficarmos aqui, ele vai me matar. Não fala isso, Arthur. Eu pedi, não fala isso. Isso é besteira. Ninguém mais vai tocar a mão em você. Eu sei que é o teu desejo, mas lamentavelmente é a realidade. Eu acho que chegou a hora de eu partir e te levar comigo. Fugir daqui. E nós dois vamos recomeçar em outro lugar. Só eu e você. Meu coração se partiu entre medo e desejo. Eu sabia que fugir significava romper com tudo. Família, casa, até minha mãe, que apesar de silenciosa, sempre me olhava com ternura. Mas ao mesmo tempo, se eu ficasse, o que seria de nós? Você tem coragem, Samara? Deixar tudo isso por mim? E a gente fugir? As lágrimas escorreram antes da resposta. Eu já deixei. Eu sussurrei. Eu já deixei, Arthur. O que me mantém vivo é você. Ele me abraçou tão forte que eu pensei que nunca mais me soltaria. E foi ali que nós fizemos um pacto. Fugiríamos na madrugada da sexta-feira. Ele tinha um amigo que poderia nos ajudar. Não seria fácil, mas seria a nossa liberdade. Eu pensei em incluir minha tia nisso. Mas para fuga, eu tive a impressão de que talvez ela pudesse avisar a minha família. Você sabe como é que é a preocupação. Passei os dias seguintes como uma prisioneira, fingindo obediência em casa. Mas por dentro, cada batida do meu coração era contagem regressiva. Quando chegou quinta-feira à noite, a minha mãe entrou no meu quarto em silêncio. Mamãe sentou-se à beira da cama e segurou minhas mãos. Samara, eu sei de tudo. De tudo o quê? Não preciso se explicar. Eu tive a sua idade também, filha. Eu sei o que é amar contra tudo e contra todos. Mas o seu pai vai destruir esse rapaz, minha filha. E se você ficar, vai destruir você também. Foi a primeira vez que eu vi a minha mãe me encorajar, ainda que assim, de uma maneira tímida. Ela abriu uma gaveta e pegou um pequeno embrulho. Guarda com você. É o que eu consegui juntar em segredo. É dinheiro. Tá aqui envolvido nesse jornal. Você vai precisar. Eu abracei a minha mãe com força e admirada pela atitude dela. Ela chorava baixinho, murmurando. Só me promete uma coisa, Samara. Se você for, não volte. Se você for, não volte. Naquela noite eu não consegui dormir. O medo e a esperança brigavam dentro de mim. Eu não sabia se estava prestes a conquistar a vida ou assinar a minha sentença. Mas uma coisa era certa. Não havia mais volta. O relógio marcava 2h da manhã. Quando eu abri a janela que dava para a rua, para a calçada. Meu coração batia tão forte que eu temia de que o meu pai acordasse. O vento frio cortava o meu rosto, mas a adrenalina me aquecia. Pulei a janela. Consegui chegar à calçada. Arthur, ele me esperava um pouquinho mais à frente.
Como ele estava com uma mala, ele achou perigoso ficar na janela. Ele já ficou na beira da estrada. Quando me viu, veio ao meu encontro. Me envolveu num abraço desesperado. Que bom que você veio. Eu nunca ia te deixar. Por alguns segundos nos permitimos acreditar que tudo seria possível. Que a estrada escura diante de nós nos levaria à liberdade e não ao abismo. Seguimos em silêncio, de mãos dadas. Apenas o som dos grilos e do vento entre as árvores. O mundo parecia adormecido, cúmplice da nossa fuga. Mas dentro de mim, um pressentimento latejava como uma ferida aberta. Quando nós chegamos à beira do rio, onde um amigo do Arthur nos esperava com uma carroça para atravessarmos até a cidade vizinha, ele falou que ia estar aqui esperando. Caramba, cadê o Zé? Arthur murmurava, olhando em volta. Cadê o Zé? Ele falou que estaria esperando a gente aqui. Então, de repente, nós ouvimos o som dos cascos do cavalo rompendo a madrugada. O cavalo vinha numa velocidade boa e lanternas oscilando na escuridão. Eu estou acreditando que fosse o Zé, que tivesse um pouco atrasado, com o carrinho nos esperando. Chegou um pouco atrasado, só podia ser o Zé. Foi quando eu disse não. Eu sussurrei não, agarrando a mão do Arthur. Eles sabem. As luzes se aproximaram rápido e eu reconheci uma das vozes alta, furiosa, impossível de ser confundida. Samara! Samara! Era meu pai. Apareça agora, Samara, antes que eu faça desse rapaz um cadáver! Arthur me puxou pela mão, correndo em direção à mata. A respiração era difícil, o oxigênio era difícil de entrar. Meu peito arfava. Os galhos arranhavam a pele, mas não paramos. Era correr ou morrer. Corre, corre, corre. Me acompanha, Samara. Corre. Eu não tô conseguindo, Arthur. Corre, corre. Mas meu pai conhecia cada atalho daquela terra melhor do que nós. E antes que pudéssemos escapar, fomos cercados. Meu pai não estava sozinho. Se fazia acompanhar pelos capangas dele. As lanternas nos cegaram por um instante. Então eu vi meu pai montado no cavalo, o olhar de ódio flamejando. Maldita desobediente! Maldita desobediente! Eu avisei que esse vagabundo ia te arruinar! Arthur avançou um passo, a voz firme apesar de todo o temor. Eu amo a sua filha! Eu amo a sua filha, eu não sou ladrão! Eu não sou ladrão, nem covarde! Eu amo a sua filha! Eu não tenho lepra! Eu não tenho doença contagiosa! Eu tenho amor no coração, só amor! Quero viver em paz com ela! Em paz com ela! Meu pai deu um riso cruel que gelou meu sangue. Paz com ela! A paz que você merece, rapaz! É 7 palmos abaixo da terra. 7 palmos debaixo da terra. Ele fez um gesto e 2 homens desceram dos cavalos. Um segurança, o outro segurança, que podem ser substituídos aqui pelo nome capangas.
Um dos homens segurava uma corrente grossa, o outro, um pedaço de madeira. O medo me paralisou. O que eu podia fazer naquela hora eu fiz, foi dar um grito: não, não, não! Me coloquei na frente do Arthur. Se encostarem nele, eu nunca mais vou olhar pra você, pai. Eu nunca mais vou olhar pra você, pai. Por um instante o silêncio pairou. Eu podia ouvir apenas o meu coração em disparada. E então meu pai murmurou, frio: então vai aprender do jeito mais difícil o preço da sua desobediência. O medo me queimava por dentro. Eu segurava a mão do Arthur com tanta força que meus dedos doíam. Ele tentava me acalmar, mas eu sabia que meu coração estava prestes a explodir. Meu pai avançou em nosso caminho com os olhos em chamas, gritando ordens dos homens e dando ordens a eles. Um deles se aproximou de Arthur com a corrente levantada. Eu gritei mais uma vez: não faça isso! Arthur tentou se proteger, mas tropeçou numa raiz. O corpo dele caiu no chão frio e o seu grito ecoou pela mata. Samara, corre! Corre você, Samara, corre! Fuja você, Samara, fuja, corre! Eu hesitei, tentei me levantar, mas eu tropecei também. E tudo aconteceu como em câmera lenta. Arthur tentou me defender. Os homens agiram. E o impacto ecoou pela madrugada. Eu caí de joelhos ao lado dele, lágrimas e sangue misturado ao chão úmido. Arthur! Arthur! Eu gritei, segurando agora o rosto dele. Ele abriu os olhos ainda com um fio de vida. Um sorriso trêmulo surgiu. Samara, eu sempre... Meu peito se partiu. Eu me joguei sobre Arthur, abraçando, como se meu corpo pudesse protegê-lo do mundo. Mas era inútil. Ele sangrava demais. A força dele diminuía a cada segundo. Eu te amo, Arthur. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Arthur, não me deixa. Não me deixa, Arthur. Abre os olhos. Arthur, Arthur, abre os olhos. Eu te amo. Ele fechou os olhos, respirando com dificuldade. A última palavra que eu ouvi dele foi o meu nome sendo sussurrado entre a dor e o amor. Meu coração se despedaçou. O homem que prometeu enfrentar o inferno por mim, que prometeu me levar embora para viver um sonho, estava ali, caído, imóvel. E o mundo parecia ter parado. Meu pai ficou ali por um instante, olhando para nós. Talvez percebendo que havia vencido, mas também que havia destruído algo precioso. Samara! Foi o preço da sua desobediência, Samara! Escutou? Foi o preço da sua desobediência. Filha que desobedece o pai, dá nisso. Meu pai permaneceu observando, talvez finalmente percebendo que havia destruído não apenas o Arthur,
mas também a essência da minha própria vida. Ele voltou a agir como se nada tivesse acontecido, mas o olhar havia mudado. Não havia mais tirania nos gestos, apenas uma sombra de consciência tardia, talvez remorso. Para mim, isso já não importava mais. Ele podia tentar reconstruir sua vida e a sua reputação, mas o estrago estava feito. À noite, quando o vento passa entre as árvores do pomar, eu juro que ainda sinto a mão do Arthur na minha, seu sorriso iluminando a escuridão. E eu sorrio, mesmo que só por um instante, porque sei que fomos reais, mesmo que a vida tenha decidido ser cruel. Entre a vida e a ruína, eu aprendi que amar de verdade significa entregar tudo, mesmo sabendo que o preço pode ser a própria destruição. E eu paguei. É por isso que eu digo que se eu pudesse fazer de novo, eu não teria feito da forma que eu fiz. É por isso que eu digo que eu me arrependi. Talvez fosse melhor ter recusado tudo que o Arthur me propunha em termos de amor, para que ele continuasse bem em vida. Às vezes eu penso que houve também egoísmo da minha parte. Meu pai hoje já é falecido, mas eu nunca fui capaz de perdoá-lo em vida. Foi preso. Os 2 capangas foram presos. Aliás, os capangas ficaram mais na cadeia do que ele, porque os capangas executaram. Mas meu pai era o mandante. Eu não sei como. Meu pai ficou preso uns 2 anos e meio, se tanto. Os capangas mais. Pelo menos uns 10 anos cada um. Muito tempo já se passou. Anos se passaram. Eu nunca mais quis saber de ninguém. Virei a solteirona, como o pessoal trata aqui na cidade. Samara Cristina Corsino. Ah, Samara? Ah,